Bom dia a todos. Eu resolvi hoje, nesse dia festivo, que é o Dia dos Pais, refletir um pouquinho sobre o modo como nós vivemos o Evangelho, mas tentando fazer com que essa reflexão seja alguma coisa um pouco mais prática do que apenas uma teoria ou apenas uma ideia do que significa o Evangelho e a sua vivência. Um dos grandes escritores espíritas que sucedeu o trabalho de Kardec, chamado Leon Denis, ele dizia que o Espiritismo representa uma nova fase na evolução da humanidade. Mas o que significa ser espírita? O que significa ser espírita? Será que ser espírita significa apenas participar de uma comunidade que tenha os ideais espíritas? Será que ser espírita significa acreditar na reencarnação? Ou acreditar na comunicação dos espíritos? Será que ser espírita significa apenas acreditar na força do passe, da água fluidificada que nós recebemos frequentemente nas nossas reuniões? O que significa a doutrina espírita de maneira concreta na minha vida? E quanto essa doutrina simboliza de um farol cuja luz é a mensagem de Jesus, e quanto essa luz e esse farol iluminam os caminhos da minha vida. Essa reflexão é imprescindível, nós temos que fazê-la sempre, porque senão nós corremos o risco que tantos irmãos já correram e caíram no erro de acreditar que uma doutrina religiosa qualquer, uma religião qualquer, e incluo nela a doutrina espírita, significa apenas um conjunto de formalidades às quais eu presto adesão, alguns rituais que eu cumpro com obediência, e simplesmente por cumpri-los, eu me entendo quites com Deus. Esse é o maior perigo que as religiões todas cristãs podem nos levar. Acharmos que já estamos muito bem, obrigado, porque participamos do culto, da missa, da palestra espírita, porque eu comungo, eu confesso, eu tomo passe. E aquilo que é a essência dessa mensagem, que é a vivência do Evangelho, acaba ficando para trás. Eu fiz o seguinte, eu achei que a maneira mais didática, são as minhas manias de professor, a maneira mais didática da gente analisar isso, seria começando pela análise de algumas figuras que nós já conhecemos, pelo menos no meio espírita. Vamos primeiro analisar um pouquinho a vida de algumas dessas pessoas que são assim, muito faladas, ou muito discutidas, ou muito veiculadas, principalmente no meio espírita. E a partir de algumas pinceladas das vidas dessas pessoas, vamos tentar retirar dos exemplos de vida deles o que é que nós podemos levar para a nossa. O que é que nós podemos assimilar como meios de cumprimento da mensagem do Evangelho. Essa figura é muito conhecida, eu queria até que vocês fizessem um esforço para a gente situá-los na história, inclusive na nossa história, na história do Brasil. O Bezerra de Menezes é uma dessas figuras muito conhecidas no meio espírita que viveu no século XIX. Bezerra foi contemporâneo, em parte, de Kardec.
Quando Bezerra nasceu, Kardec tinha 27 anos. Quando ele nasceu, Kardec tinha 27 anos. Portanto, Kardec nem tinha ainda começado todo o seu trabalho de codificação da doutrina, né? Kardec é de 1804, o Bezerra é de 1831. 1831. Ele nasceu numa cidadezinha lá do Ceará, chamada Riacho do Sangue. Hoje chama Jaguaretama. Fica mais ou menos a 240 quilômetros de Fortaleza. Nessa encarnação que ele ficou conhecido como Bezerra de Menezes, ele viveu 69 anos. 69 anos. O mesmo tamanho da experiência nessa encarnação de uma outra figura que nós vamos falar logo à frente, que é Caibar Schutel. Caibar Schutel também, 69 anos. Muito próximo também da experiência de Kardec, que viveu 65 anos. Ele foi filósofo, foi político, foi vereador no município neutro, que era o município do Rio de Janeiro. Na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Vejam que o Bezerra nasceu durante o Império, ainda na época da escravidão. Ele foi médico, depois era filho de militares, depois que veio do Ceará para o Rio de Janeiro, com muito sacrifício, conseguiu concluir um curso de medicina. Ele era cientista e só lá na frente, na vida, depois dos 50 anos de idade, é que se tornou espírita, conheceu o espiritismo. Veja, o espiritismo chegou ao Brasil com a primeira tradução do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é de 1857, mas foi traduzido no Brasil, em português aqui no Brasil, apenas em 1875. Só em 1875. Então, nem era fácil que Bezerra tivesse conhecido cedo o Espiritismo. Essa experiência do Bezerra na medicina, associada à prática do Evangelho, fez com que ele se tornasse o que a população chamava de o médico dos pobres. Atendia muita gente de forma gratuita, era um lutador pela abolição da escravatura. Ele foi médico do exército, entrou para uma carreira militar. Nós vamos ver que depois, quando entrou para a política, ele fez questão de abrir mão de um dos salários, porque ele não achava digno que recebesse de duas fontes públicas, abriu mão do soldo militar. Quando estudante, alguns fatos são curiosos na vida dele. Quando estudante, passou por uma série de dificuldades, e principalmente uma dificuldade financeira, que o impedia de pagar o aluguel do quarto que ele morava. Então ele começou a oferecer aulas particulares. E um dos alunos que lhe apareceu estava interessado em aulas de matemática. E o Bezerra detestava matemática. Detestava matemática. E fez de tudo para não pegar aquelas aulas. Olha, não, matemática não é meu forte, eu não queria, tal, mas o aluno insistiu muito para ele. E como ele realmente estava precisando muito de dinheiro, ele falou assim, olha, eu vou preparar essas aulas. Antes que o aluno se despedisse dele, ele falou assim, tem uma outra condição, eu queria pagar as primeiras aulas adiantado. O Bezerra disse para ele que não aceitava, que era melhor que ele pagasse conforme as aulas fossem sendo ministradas, mas ele insistiu, e o Bezerra acabou aceitando o dinheiro das aulas. E o rapaz foi embora, e o Bezerra foi preparar essas aulas, com afinco, com atenção, procurou a biblioteca, arrumou novos livros, tal. Detalhe, o sujeito nunca mais apareceu. Esse fato é um fato que poderia ser corriqueiro, banal, mas lá na frente, quando, numa reunião mediúnica, os espíritos vão alertá-lo a respeito da missão conciliadora que ele ia ter junto ao movimento espírita, e ele dizia, puxa, mas eu também não tenho capacidade para isso. E disseram para ele, na reunião mediúnica, não se preocupe, se você precisar, nós arrumamos um outro aluno de matemática.
Quer dizer, a situação realmente não era casual. Ele foi assistido naquele momento ali. Bezerra ficou viúvo com 29 anos de idade, com 2 filhos, o mais velho com 3 anos. 29 anos de idade com 2 crianças. Próximo de 1880, e 1880 é o ano de nascimento de uma outra figura que nós vamos falar aqui, que é o Eurípides Barçanufo. Perto de 1880, portanto, próximo ali aos 50 anos de idade, é que um amigo lhe dá um exemplar do Livro dos Espíritos. Já estava aqui no Brasil o livro há 5 anos. E o Bezerra recebe meio cético em relação àquilo, mas vai para casa no bonde que ele tomava, vai para casa lendo no bonde o Livro dos Espíritos. E ele conta que, chegando em casa, não conseguiu mais parar de ler. E varou a madrugada lendo o livro. E de manhãzinha, já quando tinha terminado a leitura do livro, falou para ele mesmo: eu já sabia de tudo isso. Eu era espírita e não sabia. Percebeu que aqueles ensinamentos se ajustavam perfeitamente àquilo que ele pregava, a maneira como ele vivia e mais, no que ele acreditava. Ele passa a ser um grande divulgador da doutrina espírita e com 64 anos, portanto, cerca de 14 anos depois, ele já era o presidente da Federação Espírita do Rio de Janeiro. Naquela época, havia uma divergência muito grande no movimento espírita, com 2 blocos. Um conjunto chamado de científicos, esses adeptos do espiritismo, do grupo chamado científico, só aceitava a parte filosófica da doutrina. E mais ainda, só o Livro dos Espíritos. Só o Livro dos Espíritos. Do outro lado, um outro grupo que eles chamavam de místicos, esse grupo aceitava a parte religiosa da doutrina, inclusive os ensinamentos morais baseados no Evangelho, segundo o Espiritismo. E esses 2 grupos começaram a rachar o movimento espírita nascente, que era ainda incipiente, estava começando. E foi o Bezerra quem teve o papel de fazer essa conciliação. Ele conseguiu diminuir esses elementos dispersivos que estavam ali no momento nascente da doutrina. Ele fundou a primeira livraria espírita do Brasil, e no ano da proclamação da República, em 1889, ele organizou no Rio de Janeiro o primeiro congresso espírita nacional. Primeiro congresso espírita nacional. Humberto de Campos, na obra psicografada pelo Chico, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma obra muito conhecida, tem uma frase lapidar sobre o Bezerra, mostrando bem que todo o planejamento da espiritualidade colocou o Bezerra ali, não foi por acaso. Aliás, isso não acontece não falta esse planejamento com nenhuma das figuras que nós vamos ver aqui. A gente vai percebendo que isso é um elo de uma corrente. As coisas vão se emendando, um está saindo, o outro está chegando, e essa corrente vai se formando. O trecho é o seguinte: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e de regeneração. Bezerra teria ouvido isso lá no plano espiritual, quando veio para o Brasil com esse propósito de abrir os caminhos, as primeiras trincheiras da luta, da fixação da doutrina espírita no Brasil. Por isso que o Bezerra é conhecido como o Kardec brasileiro. O Kardec brasileiro. Deixou uma vasta obra literária, e existem obras mediúnicas atribuídas a ele através de vários médios, como o Chico Xavier,
como o Divaldo Pereira Franco, como a Ivone Pereira, né? Psicografaram. Eurípides Barçanufo, que foi em parte contemporâneo dele, ainda vai psicografar algumas coisas ditadas pelo Bezerra. Uma outra figura é Eurípides Barçanufo. Eurípides teve uma passagem ainda mais rápida, mais curta nessa encarnação. Ele viveu apenas 38 anos. Ele nasce em 1880, em Sacramento, na mesma cidade onde, anos mais tarde, ele iria desencarnar. Conheceu o Espiritismo através de um tio. Esse tio lhe passou uma obra de Leon Denis e depois as obras de Kardec. Ele passou a estudar essas obras e aplicar no ofício profissional dele. Eurípides era professor. Com alguns amigos havia fundado, no comecinho do século, 1902, uma escola, no início chamava Liceu Sacramentano, um pouquinho mais à frente, em 1905, vai passar a se chamar Colégio Allan Kardec. Ele começou a levar os ensinamentos espíritas para o modo de ensinar e revolucionou a educação da época. É incrível quem compara as técnicas de ensino do Eurípides, a proximidade que essas técnicas têm com as lições de Pestalozzi, que ele não conhecia. Pestalozzi, que foi mestre de Kardec. Ele não conhecia, mas a educação, o tipo de educação, de levar as crianças a se comprometer com os bolsões de pobreza da região, os trabalhos de ação no aprendizado, não apenas um aprendizado estático, de quem senta e escuta, mas de ação, de prática daquilo que era ensinado. Lecionava tudo quanto é disciplina. E isso começou a chamar a atenção das famílias da época, muita gente mandando filho para lá. Passou a ser um colégio de uma cidadezinha pequena, que era Sacramento, passou a ser um colégio de referência, o Colégio Allan Kardec. Sofreu muita perseguição. Por quê? Porque era uma comunidade extremamente católica, e essa mesma situação, e na mesma época, vai acontecer em Matão com Carbachuta, na mesma época, os dois, inclusive, têm alguns fatos assim muito similares em termos de calendário. Os dois fundam um centro espírita no mesmo ano, em 1905. Os dois fundam um jornalzinho de divulgação da doutrina, o Caibar, o jornal Clarim, que permanece até hoje. O Eurípides também, um semanário ou um mensageiro de mensagens espíritas, chegou a ser processado, chegou a ser perseguido por conta do espiritismo, pelo crime de ser espírita. Foi processado pelo crime de ser espírita. Nessa mesma época, do início dos seus trabalhos com a educação, despertou no Eurípides o dom da cura. E a primeira pessoa que ele curou foi a mãe dele. Foi a mãe dele. E a mãe se tornou a sua assistente. Passou a ajudá-lo nesse trabalho de cura. O trabalho de cura começou a atrair gente para lá, para Sacramento. Muita gente começa a ser curada. E o trabalho social que ele fazia, que era a maneira de viver o evangelho que ele havia adotado, o cuidado com os pobres, a escola tinha mais da metade dos seus alunos não pagantes, eram alunos carentes, a quem ele resolvia estender o ensino numa época em que só a classe mais alta tinha acesso à educação. Auxiliou, portanto, pessoas de todas as classes sociais. Em 1905, o Grupo Espírita Esperança e Caridade é o centro que ele funda, passando a desenvolver trabalhos tanto no campo doutrinário quanto no campo assistencial.
sofreu um combate muito forte por parte, principalmente de católicos da época, porque entendiam que a doutrina que ele vinha trazendo era coisa do demônio. Era coisa do demônio. Também Eurípides teve uma passagem pela política. Ele foi vereador de Sacramento. Foi vereador. E foi vereador por 6 ou 7 anos. E abandonou a política quando começaram a aprovar leis que só beneficiavam as famílias abastadas do município. Abandonou, saiu da carreira política e continuou até a morte. Foi lá vitimado pela gripe espanhola, que matou muita gente no Brasil também. Desencarna em 1918. 1918. Outra figura, talvez aqui mais conhecida da nossa região, é Caibar Schutel. Caibar de Souza Schutel. Também uma passagem nessa encarnação de apenas 69 anos. Nasceu no Rio de Janeiro, desencarnou em Matão, era órfão de pai e mãe desde os 10 anos de idade. Foi criado por um tio, passou a se interessar pelo espiritismo porque em sonhos era muito visitado pelos pais. E não achava uma explicação para isso. E foi procurar a ajuda de um padre. E o padre o desanimou. A resposta do padre o desanimou. Disse que isso era coisa do demônio, que isso não era coisa boa. Eu me lembrei que comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu fui perguntar para um padre o que é que eu podia fazer em favor dos meus irmãos mais velhos, que começavam a se interessar pela doutrina espírita. Começaram a frequentar um centro espírita. E eu, muito católico, seminarista, fui perguntar para o padre o que eu podia fazer para salvar os meus irmãos. E o padre falou assim para mim: olha, eu não sei o que você pode fazer, mas eu só posso te dizer uma coisa. Olha que frase tranquilizadora que o padre me passou. Ele falou assim: só posso te dizer uma coisa, todo mundo que mexe com isso fica meio louco. Caibar conheceu o espiritismo quando tinha 37 anos. 37 anos. Já no comecinho do século XX. No comecinho do século XX. E já em 1905, fundou o grupo, depois Centro Amantes da Pobreza. No mesmo ano, fundou o jornal Clarim. E um pouco mais à frente, em 1925, a Revista Internacional do Espiritismo, tanto o jornal quanto a revista, até hoje publicados. Sempre preocupado com a divulgação do espiritismo. Agora vejam, olha a coragem de um homem desse. Matão tinha, à época, aproximadamente 14 mil habitantes. 14 mil habitantes. Não tinha nenhuma tipografia. Sabe como é que ele fazia para imprimir esse jornalzinho, a revista? Preparava os textos e mandava para Taubaté para ser impressos. Nos 2 primeiros anos, pelo menos, a impressão foi dessa maneira. Lá em Taubaté. Taubaté até hoje continua longe. Até hoje continua. Imagina numa época dessa que você só tinha basicamente cavalo e trem. Trem. Ele parou ali em Matão porque era o fim da ferrovia. Era farmacêutico. A vida profissional dele era mantida com a farmácia. A farmácia tinha, no fundo, uma área grande, arborizada. Ali ele construiu umas mesas e servia sopa para os pobres diariamente. Dava ali a sua contribuição social. E na farmácia, então, nem se liga. O que ajudou Caibar com essas obras foi ter recebido uma herança daquele tio. O tio acabou deixando para ele um certo valor em dinheiro e ele aplicou isso no parque gráfico, comprou máquinas, etc. Passou a ter a impressão, uns 2 anos depois, passou a ter a impressão do jornal e mais à frente da revista, aí mesmo em Matão. Caibar conseguiu, portanto, levar o espiritismo para áreas que não eram conhecidas, porque até então só se conheciam nas grandes capitais, principalmente no Rio de Janeiro.
Por isso que Caibar ficou conhecido como o bandeirante do Espiritismo. O bandeirante do Espiritismo, alguém que levou o Espiritismo para os sertões. Auxiliado pela esposa, a dona Maria Elvira da Silva Chútil, não descuidava da renda que o mantinha, que era a farmácia, mas, ao mesmo tempo, dos interesses da política local. Foi o primeiro prefeito de Matão, na época chamado ainda de intendente, né? Foi o primeiro prefeito, lutou, inclusive, para a emancipação de Matão como município. Da sua contínua ajuda aos pobres, também não descuidou, fazendo, então, da sua casa e do local da sua profissão, uma extensão para o auxílio das pessoas mais humildes. Nos últimos anos de vida como encarnado, Caibar vai desencarnar em 1938. Nos últimos 3 anos, viajava toda semana de Matão para Araraquara de trem, para divulgar o Espiritismo no rádio. Aqui nós tínhamos a rádio, hoje Rádio Cultura, que na época chamava PRD4, né? E essa divulgação, as chamadas exposições radiofônicas, uma coisa assim, né? Conferências radiofônicas, que eram feitas aqui no rádio, aos domingos, durante várias semanas, até que as condições de saúde já não o permitiam continuar. Entre 1911 e 1937, Caibar escreveu diversas obras. Vejam, um homem desse que tinha o lado profissional, cuidava do aspecto social, socorria a política da cidade, imprimia um jornal e uma revista e escrevia livro. Diversas obras publicadas, né? É até curioso que o Caibar não conheceu as obras de Emmanuel, por exemplo. No ano em que ele desencarna, vai ser publicado o primeiro livro psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel, em 1938. É em 1938 que é publicado o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não conheceu nenhuma mensagem de André Luiz como encarnado, porque as obras de André Luiz começam todas a partir da década de 40. Então, onde esse homem buscava inspiração, bibliografia, material para a divulgação da doutrina espírita? Eram principalmente em textos estrangeiros, traduzindo esses textos para o português, e naquilo que a espiritualidade lhe inspirava. 1928, que é o ano praticamente que começa a jornada do Chico Xavier. O Chico vai conhecer o Espiritismo em 1927, ano de nascimento do Divaldo. No ano seguinte, 1928, o Caibar já estava publicando o seu 11º livro, que era o Parábolas e Ensinos de Jesus. Quando os 4 primeiros livros do Chico estavam sendo publicados, 4 primeiros, o Caibar estava desencarnado. Se conheceu, se teve acesso, foram a 4 livros apenas. Também o Caibar enfrentou uma série de dificuldades de combate à doutrina espírita. O bispo aqui da diocese chegou a mudar o padre, mandar o padre mais feroz que ele tinha na época, para Matão, com apenas uma incumbência: combater o espiritismo. Esse padre fazia procissões, romarias, na porta do Caibar e do centro, né? Ameaçaram atear fogo no centro. Isso só não aconteceu por interferência de um vizinho que era militar, e que tentou colocar ordem na coisa. O vizinho não é que estava saindo em defesa do espiritismo, ficou com medo que o fogo se alastrasse para a casa dele. Foi socorrido, a espiritualidade usou desse militar para socorrer o Caibar. Outra figura, talvez mais conhecida da gente, é o Chico. Chico Francisco de Paula Cândido, depois Francisco Cândido Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo em 1910, 2 de abril de 1910. Desencarnou em Uberaba
com 92 anos de idade, em 2002. Né? O Chico teve uma infância muito sofrida, perdeu a mãe com 5 anos de idade. Ele e os 8 irmãos, já durante a doença da mãe, começaram a ser distribuídos entre os familiares, e o Chico foi parar nas mãos de uma madrinha, a dona Maria Rita. As coisas que o Chico contava dessa mulher mostrava quanto que essa mulher o ajudou a evoluir, mas não pelo lado positivo, pela dor. Pela dor. Sofreu barbaridade com ela. Um pouquinho mais à frente, com o novo casamento do seu pai, com a dona Cidália Batista, o Chico e os irmãos são novamente reunidos, e o novo casal teve mais 6 filhos. Imagina só como é que era para ajudar a alimentar essa gente toda, né? O Chico trabalhou em fábrica de tecido, foi servente de cozinha, foi caixeiro de armazém, foi inspetor agrícola, cargo público, foi inspetor agrícola, era funcionário, aliás, foi a função na qual ele se aposentou, né? Tudo isso para ajudar a família, ajudar o pai a manter essa criançada toda. O quadro da obsessão de uma irmã dele, em 1927, é que o coloca em contato com a doutrina espírita pela primeira vez. O Chico tinha 17 anos. 17 anos. É o primeiro contato dele com a doutrina. Os primeiros contatos com Emmanuel ocorreram em 1931, as obras tardariam um pouco. O Chico tinha 21 anos de idade quando começou o trabalho mediúnico. Os primeiros contatos com André Luiz vão acontecer mais tarde, só em 1943. Ele se comunicava com a mãe, desencarnada, desde criança. Quem assistiu o filme do Chico viu lá essas cenas do contato dele com a mãe. Produziu uma vastíssima obra literária, são mais de 400 obras. Poderia ter sido milionário com os direitos autorais dessas obras. Não exigiu o direito autoral de nenhuma delas. Todos os direitos autorais foram cedidos ou para a Federação Espírita, ou para as obras assistenciais mantidas em Uberaba. Mesmo com a saúde muito comprometida, desde 1976, ele sofria com anginas, teve 2 infartes, além de sérios problemas numa das vistas, manteve uma obra social grandiosa na periferia de Uberaba, onde ele passou a viver, a morar e a cuidar dos pobres dali. É mais uma dessas figuras ilustres. Para não dizer que eu falei só de desencarnado, peguei um aqui que continua encarnado, que é o Divaldo Pereira Franco. O Divaldo nasce em 1927, em Feira de Santana, na Bahia. Esse ano, portanto, o Divaldo já completou 92 anos. Ele se mudou para Salvador no fim da guerra, 1945, e ainda jovem, ele foi abalado, veja que semelhança com o fato, com a experiência do Chico, foi abalado pela morte de um irmão mais velho que ele. Essa morte deixou o Divaldo traumatizado, enfermo. Vários médicos foram consultados, não descobriam o que é que o Divaldo tinha. A questão dele, na verdade, era mediunidade mal resolvida, mediunidade não trabalhada. Foi uma amiga, Ana Ribeira Borges, que o conduziu à doutrina, que conseguiu com isso, o entendimento que ele passou a ter, conseguiu libertar desse trauma, trouxe muita consolação para ele. E em 1947, quando ele tinha apenas 20 anos de idade, ele já fundava o primeiro centro espírita, o Centro Espírita Caminho da Redenção. Pouco tempo depois, começou o seu trabalho de psicografia. As primeiras obras do Divaldo vão ser publicadas só em 1964. Dali em diante, o Divaldo já psicografou obras ditadas por cerca de 211 espíritos diferentes. Entre esses espíritos estão Vitor Hugo, estão Viana de Carvalho, Torres Pastorino e o próprio Bezerra de Menezes. No campo social e educacional, desde 1952, o Divaldo mantém na periferia de Salvador a Mansão do Caminho, uma obra gigantesca que atende diariamente 3.000 crianças. 3.000 crianças. Só de filhos adotivos, o Divaldo tem mais de 600.
Foi adotando e foi ficando ali na casa, gente que já havia perdido pai e mãe. Para a divulgação da doutrina, a manutenção dessa obra toda, dessa obra social, o Divaldo já percorreu mais de 1000 cidades, 53 países, proferiu mais de 11.000 palestras, por isso é conhecido como Paulo de Tarso do Espiritismo. Paulo de Tarso do Espiritismo, porque Paulo de Tarso fez exatamente isso. Tomou a mensagem de Jesus dali da Galileia, e espalhou para as comunidades dos gentios, daqueles que não conheciam, que não eram judeus, os não-judeus. Cerca de 250 títulos publicados, mais de 8 milhões de exemplares vendidos, mais de 8 milhões de exemplares, os direitos autorais todos doados a essas instituições filantrópicas. Cerca de 80 obras do Divaldo já foram traduzidas para 15 idiomas. O francês, o inglês, o polonês, o tcheco, o esperanto, o alemão, o turco, o sueco, o holandês, o italiano, o braille. Nós já temos obras do Divaldo traduzidas. É incrível como a vida dessas pessoas foram marcantes num sentido que não é aquele próprio do mundo. Vejam que quando o Divaldo funda o Centro Espírita com 20 anos, o Chico já tinha publicado 14 livros. O Chico já tinha publicado 14 livros, incluindo 3 do Humberto de Campos, 7 do Emmanuel, os 3 primeiros livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é do André Luiz. A impressão que a gente fica é assim, é que quando um vai intensificando a sua obra, o outro já nasce, e vai dando essa sequência. Eu tentei até fazer aqui um quadrinho com datas, para que a gente possa ter isso um pouco comparado. Os 3 séculos, aqui o século XIX, XX e XXI, olha lá o Kardec, 1804, desencarna em 1869, já em 1931, nasce o Bezerra, que vai desencarnar em 1900, 1868, nasce o Caibar, que vai desencarnar em 1938, a passagem mais rápida do Eurípides, de 1880 a 1918, o Chico nasce em 1910 e vai ter uma experiência encarnatória longa, de mais de 90 anos, até 2002, o Divaldo, de 1927, prosseguindo aqui ainda, e outros que foram nascendo, fazendo essa mesma emenda, essa mesma corrente que a doutrina espírita precisa, e a espiritualidade prepara para que as coisas aconteçam. Mas naquele tema da gente, a respeito da vivência do Evangelho, a indagação é a seguinte: o que é que fez a diferença na vida desses homens? O que é que realmente marcou? Por que são tão conhecidos, pelo menos no meio espírita? Por que são tão conhecidos? O que é que tornou-os vultos do Espiritismo? Vamos fazer algumas perguntas. Foi o poder? Eram muito poderosos, era gente que tinha caneta na mão para decidir as coisas? Não era. Foi a influência. Era gente muito influente, conseguiam influenciar multidões, eram referências. Tenta perguntar deles, talvez o Chico um pouquinho mais conhecido, mas tenta perguntar dos outros, para quem não é espírita. Fala, você já ouviu falar no Eurípides Barçanufo? O cara fala, não, nunca ouvi. Quem é? É candidato? Sabe, Mesmo o Bezerra de Menezes, O Bezerra, às vezes, conhecido pela medicina, não se sabe bem, não se sabe nem situar um pouco no tempo. Quando é que viveu esse homem? Onde é que ele estava? Não é o poder, a influência. Será que foi o dinheiro? Todos eles num miserê danado. Todos eles, uma dificuldade tremenda financeira. Tinha os recursos aqueles providenciais, um aluno que aparecia para socorrer, para o cara não passar fome, para ter como manter os compromissos básicos, uma herança providencial que apareceu, que ele usou para ele, aplicou tudo em favor da doutrina. Caibar, não foi o dinheiro que fez a diferença, foi o patrimônio material, era um dono de fazendas, propriedades,
veículos, aviões, etc. Também não foi. Foi a beleza física. Coitadinho deles. Não dava para participar de nenhum concurso de Miss. Tinha jeito. Não foi a aparência física, portanto. Foi a fama. Eram famosos, coisas. São, quando muito, conhecidos no nosso meio. Tiveram a fama que o mundo tanto alardeia, aquela que projeta pessoas nas mídias, etc. Também não foi a fama. Foi a família emocional e financeiramente estruturada. Veja, ninguém nega que uma família emocional e financeiramente estruturada ajuda, mas não tiveram essa ajuda. Perderam os pais muito cedo, foram aos trancos e barrancos, sendo cuidados por terceiros. Nenhum pilar familiar, olha, esse aqui foi o pai que o colocou ali. Tivesse esse facilitador, imagina o que eles tinham conseguido fazer. Não tiveram essas referências. Isso é uma bênção, ter uma família estruturada, um pai que ajude, isso é uma vantagem. Vantagem que eles não tiveram. Também não foi isso, eu não posso dizer que foi pela estrutura familiar. Foi o lugar onde nasceram, Riacho do Sangue. Foi lá, foi Feira de Santana, Sacramento, Minas Gerais. Também não foi. Foi o lugar onde plantaram as suas vidas. O cara sai lá do Rio de Janeiro e vem para Matão. Eu fui promotor de Matão um tempão. Eu lembro uma vez que eu precisei ligar em Curitiba para conversar com o promotor do consumidor de lá. E uma assistente dele atendeu. E eu falei, o promotor de Matão, eu queria falar. Eu escutei a moça falar assim para ele, doutor, tem um cara aqui falando que é promotor de Matão. Será que não é trote? Hoje, hein? Isso agora, Matão, uma cidade pequena, desconhecida. Cidades como a nossa só ficam conhecidas quando entram no mapa da Rússia, que nem aconteceu aí recentemente. Quem que conhece? Você pergunta lá no Nordeste, sabe onde é Araraquara? A gente não sabe. Você imagina Matão, Sacramento. Também não foi no lugar onde plantaram as suas vidas. Foi a tecnologia. Que tecnologia! A tipografia era tipo por tipo, tinha que juntar um bloquinho para imprimir uma palavra. Imagina, para você fazer uma página, você tinha que catar de uma caixa os tipos e ir colocando um por um numa linha, para escrever uma frase. Alguns tipinhos já tinham umas palavrinhas prontas, que, agora, também, coisinha, o resto era montagem de letra a letra, tecnologia nenhuma. Foi a capacidade inventiva ou a capacidade de negócios. Eram gente que sabia negociar muito bem, tinha capacidade de investimento na bolsa. Também não era. O que é que fez a diferença? Quais os valores que os tornaram conhecidos? Nisso está a chave da vivência do Evangelho, porque se eles conseguiram viver o Evangelho a ponto de serem referências de quem viveu bem o Evangelho, o espírita não tem por praxe, por costume, nem beatificar pessoas, e nem torná-las com o nome de santo. Não tem. Se a gente tivesse esse mesmo ritual, talvez todos eles seriam santos na doutrina espírita. Gente que conseguiu viver o Evangelho de maneira muito digna. Que valores? Então, eu tentei aqui procurar, partindo de uma ideia de Joana de Ângeles, chamada deutropismo. O que é deutropismo? Todo mundo já deve ter ouvido falar no fototropismo ou heliotropismo, que é aquela capacidade que algumas plantas têm de procurar luz, como acontece com o girassol, de procurar luz. Quando é um fototropismo positivo, ela procura a luz. Quando é negativo, ela foge da luz. Eles tiveram um movimento parecido, só que ao invés de serem plantas, eram homens. E ao invés de procurar o sol, procuravam Deus.
Joana usa essa expressão, deutropismo. Gente que achou a referência para que lado deveriam ir, para onde deveriam caminhar. Em que sentido? Gente que descobriu cedo qual o sentido da vida. O que é que vieram fazer aqui? O que realmente era importante que aprimorassem? O que deveriam desenvolver em favor dos outros? Esse é o deutropismo. Percebeu o movimento e passou a segui-lo. Relativização dos valores humanos. Não deram importância para a projeção, para a pessoa, para o dinheiro, para a fama, relativizaram esses valores, dignificaram o outro, sempre preocupado na assistência a alguém. Nós vemos isso em todos eles. O Bezerra, médico dos pobres, o Eurípides na educação, ajudando pessoas que não tinham condição de pagar a aprender a ler e a escrever, o Chico na periferia de Uberaba, o Divaldo com a Casa do Caminho, atendendo gente na periferia de Salvador, todos eles, essa marca. O Caibaixútel no fundo do quintal, onde morava. Esclarecimento e liberdade de consciência. Procuraram se informar, para que conseguissem, na esteira daquilo que Jesus disse, conhecer a verdade e se libertar. Essa verdade, esse conhecimento que é libertador. A grandeza do servir, nenhum deles preocupado em ser servido, mas em servir alguém, em ajudar. A libertação da ignorância e da sombra do erro. Não tiveram receio de quebrar com a ignorância da época, firmada numa religião que era hegemônica, que era dominante. Tiveram essa coragem, foram perseguidos por conta disso. A humildade, outro valor. Nós não vemos uma passagem em que algum deles tenha se considerado melhor ou maior que alguém. Você não vê comparação nem deles com eles mesmos. As nossas comparações são aqui históricas, de momento histórico, não de caráter, porque todos eles viviam uma vida de humildade. Olha essa frase, lembrando essa frase do Evangelho de Mateus: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Toda a mensagem de Jesus, ela gira em torno da humildade e da caridade, da quebra do orgulho, até porque ninguém consegue viver a mensagem do amor com arrogância, com prepotência, com orgulho. Ninguém consegue. A base da vivência do Evangelho é a humildade. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo: sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Então, essa é a primeira grande virtude. A segunda grande virtude é a responsabilidade. Porque, vejam, eu posso ser um humilde, simples, mas ser um total irresponsável. Não me preocupo comigo, não me preocupo com os outros, não me preocupo com o planeta. Vivo como se eu vivesse numa bolha, sem me importar com ninguém. A responsabilidade que me leva a ter compromissos com os outros, compromisso com uma comunidade, compromisso com as pessoas da família. A responsabilidade é básica. Liberdade sem responsabilidade é a porta de entrada de qualquer atividade criminosa. Eu posso fazer o que quero, mas sem responsabilidade vai ser criminoso. Vai ser criminoso, porque escolher o que quer livremente não significa desconsiderar responsabilidades. Não existe comportamento ético sem comportamento responsável. Portanto, eu posso sim ser livre e escolher, desde que eu seja responsável pelo que faço. Olha essa frase de André Luiz nos Domínios da Mediunidade: sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem,
sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Não dá, não tem jeito. Se eu não me devotar à prática do bem, se eu não tiver maneiras concretas de praticar isso, não apenas teórica, se eu não tiver estudo, não tiver preocupação de me formar, de me informar, se eu não tiver um esforço perseverante em me melhorar, em descobrir os meus defeitos, as minhas mazelas, as minhas fraquezas, e ir depurando isso, não tem jeito de conseguir essa trajetória de libertação, nos diz o André. A caridade é a virtude que resume todas as outras. Vamos lembrar aqui que o Livro dos Espíritos, na pergunta 886, nos esclarece bem o que é que significa caridade. Veja, primeiramente, a inteligência da maneira como foi formulada essa pergunta. Kardec não perguntou para os espíritos, o que é caridade? A pergunta seria muito básica, o que é caridade? Ele pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Que sentido Jesus dava a essa palavra? Não que sentido o mundo dá a essa palavra, porque se você perguntar para uma pessoa que tem apenas conhecimentos rudimentares da doutrina cristã, e perguntar para ela o que é caridade, ela vai falar assim, é ajudar os outros, é ajudar um cego a atravessar a rua, é dar comida para quem tem fome. Ela só vai lembrar da parte material da caridade. Só vai lembrar da caridade material. Tanto assim que nós chamamos muitas obras e instituições de instituições de caridade. Porque elas fazem o quê? Porque elas acolhem crianças, ou porque elas acolhem idosos, elas dão suporte material. Isso é caridade? É a caridade em um dos seus aspectos, talvez até no mais básico, que é a assistência material. Mas não é a única. O que é que os espíritos respondem a respeito de caridade, como Jesus entendia? Significa benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Não é apenas um ato de beneficência, de assistencialismo. A benevolência supõe um movimento do coração, de eu me comprometer com o outro como ele é, de dignificá-lo. É diferente de apenas assisti-lo materialmente. De indulgência para as imperfeições alheias, eu compreender que o outro tem defeito sim, mas eu também tenho. E eu preciso ter paciência com os defeitos dele. Eu preciso ajudá-lo a superar esse defeito e não sair falando que ele tem o defeito. Ser indulgente. E o perdão das ofensas. Talvez o nosso maior desafio, conseguir perdoar aquelas pessoas com as quais nós nos sentimos credores e muitas vezes não somos. Vamos pular aqui essa parte que eu falei rapidinho para vocês, em razão do nosso tempo. Há uma caridade bem mais penosa e meritória, a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Isso acontece dentro da sua casa. Gente que foi colocada ao seu lado para que você aprenda a ter paciência e a perdoar. Às vezes é um filho difícil, às vezes é um pai, uma mãe, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um vizinho, às vezes é a sogra. A sogra é sempre um desafio para o burilamento espiritual, sempre é recíproco, hein? Não é só do genro ou da nora para com ela, é dela para com a nora e o genro também, não é unilateral, é bilateral. Os laços de família são desafios para o nosso crescimento espiritual, mas não são só os laços de família, evidentemente, são também os laços sociais. Extremos perigosos. O Deolindo Amorim nos chama atenção para isso aqui. Olha, cuidado para que a gente não abrace qualquer doutrina religiosa com base numa desses dois extremos. Intelectualismo inócuo, com pretensões de sapiência,
ou evangelismo improdutivo com presunções de santidade? O que é o primeiro? Intelectualismo inócuo. Eu me torno um grande conhecedor de tudo. Eu sei o número da pergunta, eu sei o capítulo, o versículo, decor. Eu sei a ordem dos livros da Bíblia. Um intelectualismo profundo, de quem estuda bastante, mas apenas com pretensões de sapiência, porque ele é inócuo, ele não tem sentido. É apenas uma bagagem cultural sem aplicação na vida real. Na vida real. Aí não adianta. Eu posso ter decorado a Bíblia, da primeira letra do Gênesis à última letra do Apocalipse. Não adianta. Não vai adiantar todas as cartas de São Paulo. Se eu apenas souber isso na teoria, isso não passa de um intelectualismo inócuo que eu apresento como se eu fosse um grande sábio. Isso não é viver o Evangelho. No outro extremo, o evangelismo improdutivo, com presunções de santidade. Um evangelismo que eu prego, que eu divulgo, mas que eu não coloco na minha vida. O que é que adianta esse Evangelho? Tanto num caso como no outro, eu tenho conhecimento. O que eu não tenho é vida prática. Passo a ideia de que existe uma presunção de santidade, mas na verdade a minha vida é toda torta. E quem diz que ela é torta ou ela é reta, não é um terceiro, não é o confessionário, é a sua consciência que diz. É a sua consciência, é você com você mesmo. Na análise que você faz e deve fazer diariamente, nos diz lá o homem de bem do Evangelho, devem fazer, se interrogar diariamente a respeito de como anda a sua própria vida. O que é que eu posso mudar na minha vida? Seja na vida familiar, seja na vida social, para viver o Evangelho. O Evangelho não é um mero tratado de fé. Deve ser, acima de tudo, um motivo permanente de ação regeneradora. Aqui a título de resumo do que nós falamos. Não pode ser uma capa de virtude e de religião, que só se usa para ocultar a própria torpeza. Nós temos isso, infelizmente, nós temos pessoas que hoje vivem e se enriquecem à custa do Evangelho. Se enriquecem, fazem fortuna à custa do Evangelho. Passam uma capa de virtude e de religião, mas na verdade isso é só um biombo para ocultar uma vida de torpeza que não tem nada a ver com a vivência do Evangelho. O reino anunciado por Jesus é o amor, é o compromisso com o aperfeiçoamento moral. Para a gente concluir, eu queria lembrar aqui uma situação de André Luiz, nos primeiros capítulos do Nosso Lar, a primeira obra ditada pelo André Luiz para o Chico, em que ele acorda do lado de lá e começa a falar assim, pô, mas peraí, por que eu estou nesse lugar, no umbral? Por que eu estou nesse lugar? Pô, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não estuprei, pô, fui um médico, cuidei da minha vida, da minha família, por que eu estou aqui? A indagação de André Luiz naquela passagem é a mesma que todos nós, pessoas de bem, devemos fazer. O que é que significa a minha vida? Apenas cuidar do meu interesse, da minha família, da minha profissão, dos meus negócios. Eu não roubo, não mato, não estupro. Eu não falsifico, eu não desvio. Eu não estou envolvido com atos de corrupção. Sim. Isso é o básico. Isso é o básico. Isso é o elementar. A vivência do Evangelho exige de você um passo a mais. Um passo a mais. Exige que você se movimente, não apenas que você permaneça estático e honesto. Olha o que ele diz para concluir a nossa reflexão e para mexer com a gente, no nosso coração, para a análise que nós podemos fazer da nossa vida. Como é que ele chega à conclusão de que ele era merecedor daquilo?
não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como mendigo infeliz, que, exausto, em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ele diz assim, olha, eu tive uma família muito boa, estruturada, meus pais tinham boa condição financeira, conseguiram me permitir que eu me formasse médico. Eu tive uma família maravilhosa, equilibrada, uma boa casa, morava muito bem, mas eu era completamente cego para quem estava fora desse círculo. Completamente cego. Quanto que viveu do Evangelho? Muito pouco. Viveu uma vida honesta, cuidou da família. Sim, isso são obrigações. Isso são obrigações. Eu tenho obrigação com a minha família, eu tenho obrigação com aquelas pessoas que estão mais próximas, com os filhos que eu recebi, ótimo. Mas o Evangelho não pode ser só isso. O Evangelho tem que começar em casa, mas tem que se expandir. Tem que se expandir. Eu tenho que achar a realidade do outro, e não é uma realidade cuja consciência eu tranquilizo apenas doando à distância. Achando que caridade eu faço apenas porque um telemarketing me ligou e eu dei uma quantia de dinheiro, porque eu liguei no Criança Esperança. Não é só isso. As pessoas precisam dessa ajuda material? Precisam, mas isso é o mínus. Isso é o mínus. É o mínimo que eu possa fazer. O meu comprometimento de vida, a vivência do Evangelho real, me obriga a fazer muito mais, a sair ao encontro do outro, como aquelas figuras todas fizeram e nos mostraram como é que faz, com todas as dificuldades que tiveram. Muito obrigado pela atenção de vocês e um feliz Dia dos Pais para todos.